Olha, muito antes da gente sequer sonhar com Nárnia ou mesmo com as obras mais famosas de C.S. Lewis, ele escreveu uma história bem pessoal, que na verdade foi a semente de tudo que veio depois. É sobre essa jornada que a gente vai conversar hoje. Sabe aquele sentimento? Aquela saudade de algo que a gente nem sabe direito o que é? É quase universal, né? Aquele desejo por, sei lá, algo a mais, uma sensação de que tem alguma coisa, uma beleza, uma alegria que está logo ali, mas fora do nosso alcance. Pois é, o Leo conhecia esse sentimento muito, mas muito bem. Então, o que ele fez? Ele pegou essa experiência toda e transformou no seu primeiro grande trabalho de ficção, depois de se converter ao cristianismo, O Regresso do Peregrino. A história é basicamente uma tentativa de desenhar um mapa dessa jornada interior. Então, para a gente entender bem o livro, a primeira coisa é sacar que ele não é só uma historinha. É tipo um espelho da alma do próprio Lewis. E o Lewis faz isso usando uma ferramenta literária chamada alegoria. O que é isso? Bom, é quando cada personagem, cada lugar no mapa, não é para ser levado ao pé da letra, sabe? Eles são, na verdade, a personificação de uma ideia, de uma filosofia ou até de uma tentação. É basicamente a autobiografia espiritual dele, só que com uma roupagem de fantasia. Ele tá ali traçando o próprio caminho, do ceticismo até a fé, e usa um personagem para caminhar pelas mesmas paisagens filosóficas que ele mesmo explorou. Bom, e como toda boa jornada, a história começa com um chamado. Um chamado para aventura, que vem de um desejo bem misterioso e muito, muito forte. A gente conhece o nosso herói, o John. E olha, ele se sente completamente preso na terra natal dele, a tal da Puritânia. É um lugar sufocante, sabe? Cheio de regras rígidas, controlado por uma autoridade opressiva que é representada pela figura do mordomo. O John está profundamente insatisfeito, sentindo que está vivendo a vida de outra pessoa, não a dele. E esse contraste que a gente vê aqui é a chave de tudo. De um lado está a Puritânia, com todo aquele controle, aquele medo, e do outro, a visão, aquela imagem que o John teve uma vez de uma ilha, um lugar que promete beleza, liberdade, a satisfação daquele desejo que ele nem sabe explicar. É essa tensão que é o motor da história toda. E aqui vem um ponto crucial. A viagem do John não é daquelas que se mede em quilômetros, não. É uma jornada de ideias, de filosofias. Exato. O caminho dele não é por montanhas e rios de verdade, mas sim pelas grandes correntes de pensamento do século XX. Ele vai passar pelo racionalismo, pelo existencialismo, pelo romantismo, por um monte de ismos. E nesse caminho, o John vai encontrando uns personagens que, na verdade, são ideias que andam e falam. Eles representam de tudo, desde as regras sociais opressivas até aquela moralidade que a gente impõe a nós mesmos. Mas um dos encontros mais importantes é com um certo Senhor Iluminação. Então, o John encontra esse tal de Senhor Iluminação. E esse personagem chega para ele com argumentos super científicos para garantir que o tal do senhorio, que é a figura de Deus na história, simplesmente não existe. O que ele oferece pro John é a liberdade da razão pura, da lógica fria. E quer saber? Por um instante, funciona. O John se sente livre, fica em êxtase. Aquele peso todo do medo, da culpa, some dos ombros dele. Mas aí fica a pergunta, essa liberdade é a mesma coisa que aquela alegria que ele busca lá na ilha? A resposta, como ele logo descobre, é não. Aquele anseio, aquela saudade, continua lá, intacta. E isso leva a gente direto para o coração da grande ideia do Lewis nesse livro. O que é, afinal, esse desejo? E aqui está a grande virada da história. A ilha, ela nunca foi o destino final. O verdadeiro tesouro era o desejo pela ilha. O Lewis argumenta que essa vontade profunda, essa insatisfação que a gente sente, ele até usava uma palavra em alemão para isso, Sehnsucht. Não é um defeito de fábrica nosso, é um sinal, é uma pista que está dentro da gente apontando para o nosso verdadeiro lar. Então, peraí, se a razão pura do Senhor Iluminação não preenche o vazio e a moralidade faça você mesmo do Senhor Virtude também não, para onde o John e, por tabela, o próprio Lewis vai agora? A jornada leva a uma única conclusão. Esse desejo todo é, na verdade, um chamado de Deus. E é fascinante perceber como esse livro, que muita gente nem conhece, é, na verdade, a base, a pedra fundamental de todo o universo literário que o Lewis construiria depois.
É sério, tá tudo aqui ainda em forma de semente. Aquele desejo por Aslan, por Nármia, é o mesmíssimo desejo que o Jon sente pela ilha. Aquele debate entre fé e razão, a ideia de que os mitos carregam verdades profundas e a própria estrutura da jornada espiritual, tá tudo aqui. É quase como se a ilha fosse a primeira versão de Nármia na imaginação do Lewis, a primeira exploração dessa ideia. E no final das contas, essa alegoria do Lewis, escrita há quase um século, deixa a gente com essa pergunta, né? A jornada do peregrino dele era para encontrar a origem daquele desejo misterioso. E para nós, o que essa busca significa em nossas próprias vidas? Qual é a ilha que se está buscando?